Muito boas noites, bem-vindos ao terceiro encontro sobre as cartas do Apocalipse. Convido a colocarmos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede de sabedoria, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Hoje vamos acompanhar a carta a mais pequena das cartas, à igreja de Esmirna. Como poderão ver no mapa, Esmirna está acima de Éfeso, era uma importante cidade portuária, chegou a disputar a predominância nessa província romana com a cidade de Éfeso. Dizia na vez passada que apenas em Esmirna, hoje em dia, resta uma comunidade cristã, embora as ruínas cristãs do local, as ruínas dos monumentos dos primeiros séculos, sejam muito parcas, é uma cidade muito destruída e reconstruída. Bom, então, esta pequena carta pertence às duas únicas em que, da parte do Senhor, não é apontado, não é referido defeitos, não são referidas desobediências desta comunidade ao Senhor e aos seus apelos. É uma carta elogiosa, não obstante, e o elogio também para um cristão não significa não ser um desafio. O Senhor elogia, mas o Senhor desafia. Bom, da vez passada chamava a atenção para que o título destas cartas, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, se refere para nós os cristãos, refere-se para, como será um símbolo dos bispos que guardam essas comunidades. No entanto, chama a atenção também para que no Apocalipse os anjos são o que nós os cristãos acreditamos serem os anjos, são seres espirituais que existem. Os anjos afirmam na nossa fé, afirmam a relatividade do homem no cosmos. Gostamos muito de saber que a Terra não é o centro do cosmos, mas também o homem não é o único interlocutor da relação com Deus, na relação com Deus. Os anjos relativizam a maneira de colocarmos o homem no centro do mundo e no centro da história. Acresce que no Apocalipse os anjos, para além de serem estes seres espirituais, também aparece no Apocalipse algumas referências a Jesus como anjo. Basta ver logo no começo do livro, entre o capítulo 1, entre os versículos 7 e 16, Jesus é apresentado por João como um anjo, quer dizer, como alguém que traz a transcendência de Deus. Há 4 grandes títulos de Jesus no Apocalipse. Este de anjo será o menos relevante. Por vezes Jesus também é apresentado como a testemunha fiel, é apresentado como o Filho do Homem, e o título mais importante de Jesus no Apocalipse é o título de Cordeiro, que perpassa todo o texto. Mas então retomo ao anjo da igreja de Esmirna. A palavra Esmirna, as palavras têm significado. A palavra Esmirna quererá dizer qualquer coisa como mirra. Sabemos que os reis magos ofereceram no presépio ouro, incenso e mirra. Sabemos que José de Arimateia também se preparava para deixar lá o corpo no sepulcro, do sepulcro novo, e que as mulheres se preparavam para ir fazer umas manobras de embalsamamento do corpo, que também tinham essas composições com mirra. A morte apodrece, a morte traz esse sinal de destruição que é o desfazer-se dos corpos. A mirra queria indicar que Deus nos dá um odor, dá uma fragrância ao corpo, porque Deus quer o corpo não para apodrecer, Deus quer o corpo para a vida. Ora bem, então esta é uma cidade que está construída num lugar em que abunda a mirra
o que quer dizer que também abundam estes odores de morte. É aqui que estamos, nesta carta que passo a ler. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, aquele que estava morto, mas voltou à vida. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, no entanto és rico. Também conheço as calúnias dos que se dizem judeus, mas que não são mais que uma sinagoga de Satanás. Ora bem, o que é que se passa com esta comunidade? Trata-se de cristãos que estão com medo por causa dos sofrimentos sucessivos, estão em vias de considerar que o Senhor os abandonou, percebem que a história não lhes é favorável, os outros é que têm sorte, os outros é que têm saúde, os outros é que têm sucesso, e esta pequena comunidade de cristãos vê-se insignificante, pior, vê-se perseguida, pior ainda, vê-se que os que têm poder conseguem pôr na prisão, conseguem crucificar, conseguem destruir os cristãos. Ora bem, é para esta gente que vive no sofrimento, para esta gente que vive esmagada, que o Senhor então dirige esta palavra. Estes que aqui estão são gente humilde e pobre, a eles o Senhor dirige uma palavra de bênção. Bom, isto diz o primeiro e o último, aquele que estava morto mas que voltou à vida. Chama a atenção para que esta maneira de Jesus falar é de alto relevo. Jesus apresenta-se na sua soberania. Jesus está no começo do mundo, é o primogênito da criatura. Jesus está no mistério do Pai, na origem do mundo. Jesus apresenta-se para o fim dos tempos, Jesus estará presente no fim dos tempos. Ele é o que começou a história, é com ele que começa a história, é ele que culmina a história. Então, este que ele próprio foi crucificado, mas que não foi escravizado pela morte. Passou pela morte, mas venceu a morte. Este é o destino dos cristãos. Serem crucificados, mas em Cristo serem ressuscitados. Este é o destino dos cristãos, não ficarem prisioneiros no sepulcro, não ficarem derrotados na morte. Diz o anjo: conheces as tuas tribulações e a tua pobreza, no entanto és rico. Bom, este é o grande paradoxo da travessia dos cristãos na história. Por um lado, somos, parece que, os mais frágeis dos filhos dos homens, os mais humilhados dos filhos dos homens. Há páginas magníficas de São Paulo descrevendo a precariedade e a indigência da sua circunstância. E, no entanto, estes que transportam em vasos de barro a riqueza de Deus. A vocação dos cristãos, estar num mundo, nesta travessia pobre, mas que, no entanto, é cheia de comunhão com a riqueza de Deus. Lembro uma palavra que talvez possa fazer luz para este versículo, da segunda carta aos Coríntios, quando São Paulo tem esta palavra famosa no capítulo 8, versículo 9. Conheceis de facto a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre por causa de vós, para que vos tornasseis ricos pela sua pobreza. O tema da pobreza é um tema bastante pantanoso na perspectiva cristã. Se nos colocamos apenas no nível ideológico, num nível dialético, a garantia de um salário baixo é garantia de salvação, uma renda elevada, um capital elevado, é sinal de que há exploração. Bom, este género de rancores e este género de ressentimentos na leitura da história não ajudam. As suas simplificações muitas vezes dão origem a ódios, dão origem na história a movimentos muito violentos. Não parece que seja por aí que vai o Evangelho. Nada de ironias nem de brincadeiras. Ser pobre,
ter pouco dinheiro, ver-se aflito para pagar contas, é qualquer coisa a que o Evangelho tem um imenso respeito, a que o Evangelho dá imenso respeito. Às vezes as pessoas dizem a felicidade, o dinheiro não traz felicidade, podemos dizer, mas menos ainda atrás a miséria. Então, o que aqui está em causa para nós não é um discurso ideológico sobre a pobreza, sobre a riqueza. O que está aqui em causa não é o género de ressentimento dos que, não tendo dinheiro, dizem mal de eles, os que têm dinheiro. O que está aqui em causa também, de maneira nenhuma, não é a justificação da exploração, a justificação das boas intenções que depois não se tornam compromisso, que não se tornam justiça, não se tornam desenvolvimento da comunidade. O que está aqui em causa não é dizer que a pobreza é uma questão espiritual e de que a riqueza está justificada se chegarem umas esmolas de quando em vez. O que está aqui em causa é o Evangelho na sua intensidade, na sua densidade. E no Evangelho os pobres são os desprotegidos, os pobres são os fragilizados, os pobres são os enganados, os explorados, mas com quem Deus estabelece aliança. E neste sentido podemos encontrar gente com dinheiro que se ofereceu, podemos encontrar gente sem dinheiro que se vinga, que guarda ódio para o semear na vida da comunidade. A pobreza evangélica tem muito que ver com a maneira como precisamos de Deus. Um dos maiores e mais importantes sintomas de que somos ricos é faltar à missa ao domingo, é não nos confessarmos, é não rezarmos o terço, é não sermos devotos de Nossa Senhora, tudo manifestações de que não preciso assim tanto de Deus. Bom, o texto faz o elogio desta gente que é pobre, conhece as suas tribulações e uma delas será a sua pobreza. Conhece as tuas tribulações e as tribulações da tua pobreza. No entanto, és rico. Lembro que para nós os cristãos o tema da pobreza não se esgota em disparidades dialéticas, colocando nos números, colocando apenas nas receitas que cada um tem a virtude ou o defeito. Jorge Luís Borges, que não sendo cristão na fé, eventualmente poderá ser dito que é muito cristão na sua lucidez, na maneira como diz muitas coisas verdadeiras sobre si próprio, que era um escritor e que vivia, penso que sobretudo, dos rendimentos da sua escrita, dizia uma frase que penso que calha bem para quem quer viver a sua riqueza de uma maneira despretensiosa e para quem também não está agrilhoado pela pobreza. Dizia ele de si próprio: eu fui pobre sem amargura e nunca serei rico. Feliz o pobre sem amargura e o rico sem soberba. Estamos aqui sim por perto de qualquer coisa que pode ser útil para a maneira como vivemos. Mas dou um passo mais adiante. Para nós, o compromisso com a pobreza, o caminho que o Senhor nos abre neste compromisso com a pobreza, é um lugar de encontro com Ele. A pobreza, dizia Zundel, é o silêncio do acolhimento de Deus. Dou um exemplo. Em Betsaida poderá querer dizer casa dos pobres. Em Betsaida vivia uma família de Lázaro, Maria e Marta. Não deviam ser pessoas sem rendimentos, tinham o suficiente para dar um banquete e chamar muitos convidados, onde Jesus se sentou. Tinha uma casa suficientemente ampla para terem lá um espaço para Jesus. Jesus trouxe com os seus discípulos. Quando se alojava em casa, a casa devia ser bem grande. Acresce que em Betsaida, quando morre Lázaro, vem muita gente para o enterro, e geralmente quando há muita gente no enterro é porque quem morreu não era um pobrezinho. Então, não deixa de ser curioso que Betsaida é chamada a casa dos pobres. A pobreza, a grande pobreza da família de Betsaida, é a de Lázaro, que precisa da vida de Cristo, da riqueza da vida de Cristo, para ele próprio estar vivo.
E é aqui que estamos. O Senhor faz o elogio desta pobreza, que é uma disponibilidade à vida que Cristo nos quer dar. Bom, continua o texto, no versículo seguinte diz: também conheço as blasfémias dos que se dizem judeus, mas que não são mais do que uma sinagoga de Satanás. Há pouco, na primeira vez que li este versículo, enganei-me, disse calúnias, mas a palavra que cá está é a palavra blasfémia. Blasfémia, uma palavra que em grego quer dizer falar contra. A palavra blasfémia é o oposto, o antónimo de eufémia. Eufémia é falar bem, blasfémia é falar mal. A calúnia, por sua vez, é uma palavra cuja origem não se conhece exatamente, mas que poderá ter que ver com cânticos mágicos, cânticos que invocam sobre os outros desejos maus, desejos malignos. A calúnia, como é óbvio, é dizer as coisas a mal dos outros. Se são cânticos, serão sempre cânticos de violência. Por sua vez, a palavra difamação quer dizer falar mal, discutir, disparar. Portanto, discussão quer dizer pôr aí a correr coisas contra alguém. Então, o que está aqui em causa, no entanto, é a blasfémia. É curioso que as blasfémias dos que se dizem judeus vão contra o Senhor e vão contra os próprios que as sofrem. Quem é que são estes judeus? Grande mistério para nós os cristãos, o grande fechamento de Israel, a apresentação de Deus. Que coisa tão extraordinária! Jesus falar, Jesus dizer a palavra e Israel dizer já sei, e aliás já sei que essa não é a palavra, essa não é a revelação da palavra. Que autossuficiência, que tremendo tricotar de palavras em torno de palavras que recusam a apresentação que o Verbo faz de si próprio. Tremendo o fechamento de Israel. No entanto, este tema tão delicado e tão grande na história da Igreja não é unidirecional. Ou seja, nós aprendemos todos a cartilha e as coisas reais que na travessia da Igreja resultaram em perseguição dos judeus. Uma parte, tenho para mim que a perseguição dos judeus, sobretudo a partir do Renascimento, é uma perseguição que também tem que ver com o desconhecimento que o Antigo Testamento vai sulcando na opinião comum dos cristãos. A partir do século XVI surgem mais eruditos, mas no povo de Deus desaparece essa relação com a palavra que a Idade Média tinha. Na Idade Média fala-se de Santo Abraão, Santo Jacó, Santo Isaac. Percebe-se que a Igreja vem de Israel. A partir do momento que a palavra de Deus fica só para os eruditos, então também começam a pulular mais perseguições aos judeus. Bom, o tema, penso que no entanto não é discutir aqui as relações dos cristãos com os judeus. O tema que se nos coloca é percebermos que esta sinagoga de Satanás pode ser a experiência da nossa própria vida de igreja. A acusação, o tom da acusação, o levantar da acusação, as redes sociais, como que os cristãos também conseguem ofender-se muito uns aos outros. Bendito seja Deus pela virilidade, bendito seja Deus pela coragem, bendito seja Deus pela clareza, bendito seja Deus pela prudência, bendito seja Deus pelo amor que temos à unidade, que nos faz dizermos as coisas de uma maneira que seja construtiva, de uma maneira que não resulte em sinagoga de Satanás, onde as coisas todas caem umas sobre as outras e, portanto, onde a própria comunidade se destrói. Conheço as calúnias dos que se dizem verdadeiros judeus, dos que se dizem verdadeiros cristãos e que têm essa entoação de nós somos os genuínos, somos os autênticos e em nome disso se lançam na destruição dos vínculos comunitários. O autor está a falar contra a perseguição que os judeus lhes faziam, certamente,
Mas também podemos trazer este versículo para aquilo que tantas vezes ocorre dentro das comunidades, quando a nossa única especialidade é acusar-nos uns aos outros. Às vezes já não sabemos nada sobre liturgia, já não sabemos nada sobre a Palavra de Deus, mas sabemos, sobretudo, pôr defeitos na maneira como os outros vivem. Bom, lembro uma afirmação do Padre Bouillet, grande mestre da teologia do século XX e a quem eu muitas vezes recorro. Diz ele assim: não se aprende a amar bem como Cristo ama se não se souber odiar bem. O ódio, no entanto, deve ter por objeto o que resta do demónio, mesmo nos santos. O ódio quer dizer esta consciência que há um combate, e um combate tremendo, que temos que fazer ao que em nós nos impede de sermos a Igreja de Deus, de sermos aquele com quem o Deus Nosso Senhor quer estabelecer ligação. Daí que toda a energia que pomos a acusar o que está fora, muitas vezes é uma escapatória ao grande combate que havíamos de estabelecer connosco mesmos. O mesmo Padre Bouillet diz assim: o combate de Cristo não é do homem contra o homem. Passa-se no interior humano, entre a carne e o espírito. E a carne não é o corpo, mas a degradação de todo o humano, corpo e alma, sob os golpes do demónio, que não nos permite nem tão pouco a comunhão de nós connosco mesmos. Não temas nada do que vais sofrer, eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para vos provar. Sereis atribulados durante 10 dias. Esta afirmação coloca-nos perante o objetivo do autor do Apocalipse. Há gente que sofre muito, há gente que por todos os lados é ferida, há gente a quem tantas coisas na vida correm mal, são os outros os que têm sucesso, são os outros os que triunfam, são os outros que andam de cabeça levantada, e eu que levo a sério o Evangelho, e eu que levo a sério a Palavra de Deus, vejo somarem-se sofrimentos, vejo as dificuldades a estarem na minha vida. Bom, o que o Senhor está aqui a dizer-nos é que o tempo do sofrimento é um tempo contado. 10 dias não é muito tempo, não é todo o tempo, não é um tempo ilimitado. Parece que estes 10 dias querem dizer que é um tempo determinado. O autor usa muitas vezes ao longo do livro, usa muitas vezes o valor numérico para comunicar. E este número 10 não é 100, não é 1, não é mínimo como 1, não é muito como 100, é qualquer coisa que está no tempo, mas não é todo o tempo. Bom, vais sofrer, vão-vos acontecer complicações grandes. Ser cristão não é uma lotaria, ser cristão não é ver a vida correr por entre uma alameda de sombra e de um chão macio, e os outros que não são cristãos a percorrerem por becos sempre mais lamacentos. Poder-se-á perguntar, mas ser cristão para quê? Numa famosa página do primeiro volume de Jesus de Nazaré, o Papa Bento disse assim: mas que trouxe Jesus verdadeiramente se não trouxe a paz ao mundo, o bem-estar para todos, um mundo melhor? O que é que ele trouxe? A resposta é muito simples. Deus. Ele trouxe Deus. Agora conhecemos o seu rosto, agora podemos invocá-lo. Agora conhecemos o caminho que, como homens, devemos seguir neste mundo. Jesus trouxe Deus e, com ele, a verdade sobre o nosso destino e a nossa origem, a fé, a esperança e o amor. Só a dureza do nosso coração nos leva a pensar que isso seja pouco. Sim, o poder de Deus no mundo é silencioso, mas é o poder verdadeiro, duradouro. A causa de Deus parece encontrar-se incessantemente como que em agonia, mas também se demonstra como aquilo que verdadeiramente permanece e salva. Bom,
um importante psiquiatra, um importante autor, um autor do século XX que esteve preso no campo de concentração e que saiu e que deu origem a uma importante doutrina de que nos servimos muito também no Val d'Acor. Viktor Frankl dizia em inglês, mas uma expressão que também resulta em português, que o desespero é esta equação que resulta de 3 S's: sofrimento sem sentido. Se há sofrimento sem sentido, há desespero. Ao contrário, nós não desesperamos porque encontramos na nossa humilhação a humildade de Cristo, encontramos na nossa dor a compaixão de Cristo, encontramos na dissipação das nossas forças o abraço de Cristo, encontramos no que nos acontece a visita salvadora do poder de Cristo, na maneira como Jesus nos dá comunhão, nos faz companhia no nosso caminho, nos dá alento ao nosso coração. Bom, a terminar, queria chamar a atenção para que, curiosamente, em uma das cartas, das 7 cartas, se fala de adoração. Mas o tema que se nos coloca para conseguirmos pôr em ação, ativar o que Cristo quer de nós, é claramente o tema da adoração. O Senhor refere-se a esta igreja como ela sendo pobre. A pobreza que os Evangelhos nos recomendam, a pobreza que os Evangelhos querem de nós, é então esta pobreza que resulta de sermos pessoas que fazem adoração. A pobreza é o silêncio do acolhimento de Deus em nós. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o inverso, o grande adversário da pobreza é o narcisismo. Vivemos um tempo muito narcísico. O narcisismo, nas suas expressões psiquicamente perturbadas, nas suas expressões que têm que ver com o saber dos psiquiatras e dos psicólogos, obviamente que é um âmbito muito complexo. Mas o narcisismo é também um fenómeno social. Um importante psiquiatra contemporâneo dizia que a pessoa narcisista só sintoniza a rádio eu. E, portanto, o narcisismo é esta maneira como vamos nos desligando dos vínculos comunitários. A pessoa narcisista não olha para os outros, não se interessa muito pela história, não se interessa muito pela política, interessa-se pelos seus direitos, quando muito, interessa-se pelos seus rendimentos. A pessoa narcisista não se interessa muito pelo passado, pelas suas origens históricas. Fica vaidosa se tem passados ilustres, mas pouco sabe das suas vidas, a não ser nomeá-los como titulares do que quer que seja. Então, o narcisismo é esta maneira como nos vamos desligando de tudo, de olhar para tudo e fixamos o olhar em nós mesmos. Na importante pintura de Caravaggio que estão a ver, há aqui qualquer coisa de muito genial e que me apraz registar. No quadro, poder-se não se perceber na gravura que vêem, mas o rosto de Narciso é refletido nas águas, o jovem é refletido velho, perdeu o ideal, perdeu o idealismo, só se olha a si próprio. Mas o que é mais relevante é o facto de Caravaggio o colocar agachado, mas não ajoelhado. Há muita luz num joelho, a opacidade de outro, faz, no entanto, perceber que Narciso não se ajoelha. O Senhor recomenda a esta igreja que seja pobre, será aí que receberá a riqueza. É o que encontramos em Nossa Senhora. A grande manifestação da pobreza não é a indigência. Em Maria vemos que a pobreza é uma abertura à riqueza que Deus quer colocar na nossa vida, que Deus quer colocar no nosso coração. Daí que esta carta seja de grande incentivo à riqueza que nos vem por termos um coração pobre. Termino com o último versículo, os 2 últimos versículos, onde se nos diz: "Sê fiel até à morte". Bendito seja Deus pelas pessoas cuja
anos posteriores, cujo envelhecimento, cujo tempo a passar não desfigurou nos grandes ideais, não desfigurou nos grandes compromissos. Bendito seja Deus pelas pessoas que se mantêm então idênticas nessa dignidade maior que é de serem fiéis àquilo a que foram chamadas. Ser fiel até à morte. Não é ser fiel até onde te apetece, ser fiel até ao teu prazo, é ser fiel como Jesus foi fiel na entrega de ti próprio. Paradoxalmente, há pessoas que estão vivas do ponto de vista biológico, mas que morreram. Ao contrário, há pessoas que morreram no sacrifício de si próprios e estão bem vivas da vida de Deus. É por isso que esta penúltima palavra, ser fiel até à morte, está em correlação com a afirmação de que quem assim for não terá que temer a segunda morte, a morte espiritual, a morte para sempre, a morte que não tem fim. Bom, esta não é uma carta que sirva para intimidar, esta é uma carta que serve para homenagear os que assim vivem. Quando não conseguimos homenagear, é por qualquer coisa de inveja nos cega. Então esta é uma carta que presta esta homenagem aos que assim vivem. No rito do matrimónio dos ortodoxos, ainda hoje, aqueles que se casam, terão encontrado isso, quem se lembra no filme O Caçador, os que se casam, o noivo e a noiva são coroados, alguém vem colocar uma coroa sobre as suas cabeças. Coroa essa, a palavra coroa significa círculo, significa anel, e então a coroa quer dizer que entre nós e o Senhor há uma aliança. É disso que nos fala esta carta. Os que são pobres são coroados desta aliança com o Senhor, e é toda esta a sua riqueza. Terem aliança de coração com o seu Senhor, que os tem na vida, que lhes dá alento na vida. Muito obrigado, muito boa noite. Voltamos a encontrar, se Deus quiser, para a semana.